é o nosso pastor Daniel. Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, e tem a marcenaria, né? Marcenaria Carvalho, há 39 anos no mercado, hein? 39 anos no mercado. Ótimos preços, ótimos orçamentos, né? Para móveis planejar, comprou apartamento, escritório, né? Vai fazer uma mudança lá na sua loja, né? Precisa de móveis, ó. Pastor Daniel, ele está pronto para te atender. O telefone é esse aqui, 12-98804-2639, repetindo, 12-98804-2639. A nossa terceira patrocinadora, né, é a Clínica Sorriso 10. Sim. Clínica Sorriso, 30 anos no mercado, né? A Clínica Sorriso 10 tem vários serviços, né? E um dos serviços que hoje eu quero destacar hoje é o serviço da prótese dentária, né? Prótese dentária. Por quê? Porque a prótese dentária, ela tem que ter, vamos dizer assim, ela tem que ter um cuidado muito especial. Não é qualquer pessoa que faz, né? Não é qualquer pessoa. Então, a Clínica Sorriso 10, ela é especializada em próteses dentárias, né? Que ajuda melhor na mastigação da pessoa, né? Porque tudo começa, a saúde começa pela boca. Pela boca. É E verdade. pela mastigação, né? Pela mastigação. Então, é sempre importante você cuidar da sua saúde, né? Além de outros serviços também, né? Essa questão de prótese também, né? Em qualquer lugar que você vai, tem umas pessoas, são meio brutas, parece que para mexer com o ser humano, rapaz. Isso, é verdade. Eu tenho certeza que lá você vai ser bem atendido. Isso mesmo, é verdade. Vamos lá, o telefone é esse, é 12-98233-6609, repetindo, 98233-6609, Clínica Sorriso 10. E o nosso último patrocinador, né, é o nosso irmão Cleiton, né? Tá aqui ao vivo aqui, cumprimentou a gente aqui. Um abraço, irmão Cleiton. Deus abençoe, hein, Cleiton? Deus abençoe. E a empresa dele é a ESG Jateamento e Oficina. É uma oficina especializada em restauração de carros e motos, né? Lá faz moto também. Lá faz moto também. Eu estive na oficina dele. Ele estava fazendo uma moto lá, gente, que coisa, parecia moto nova de fábrica, né? Muito bom mesmo, né? Então, você que está precisando restaurar o seu veículo, restaurar a sua moto, aqui tem o telefone, anota aí, é 12-98708-0061, repetindo, 12-98708-0061. Amém? Deus abençoe os nossos patrocinadores. Amém. Amém? Glória a Deus. Agora vamos escutar um louvor. E logo após o louvor nós estaremos falando sobre inaugurando um novo quadro aqui nosso, aqui hoje, né? Estudando a palavra de Deus, né? Vamos estudar a Bíblia. E o tema de hoje é as características de um cristão. Você sabe quais são as características de um cristão? É uma série que nós vamos fazer aqui. Vai começar hoje e nós vamos terminar no sábado que vem. Então, essa é a primeira parte. Você sabe o que é ser um cristão? Então, fique com a gente. Escuta esse louvor aí e logo após nós estaremos retornando com o nosso programa Aos Pés da Cruz. Senhor, deixará de se cumprir o que tua palavra diz a respeito de mim, jamais irá cair. Toda a criação espera ver tua glória em nós brilhar. Nisto eu empenho a minha vida, nenhuma pedra vai em meu lugar.
criação espera ver a sua glória em nós brilhar. Nisso teu empenho, a minha vida. Pegar isso. Nenhuma pedra vai clamar em meu lugar. Eu tenho a marca de Cristo aqui. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo aqui. Eu sigo vencendo como Ele venceu. Eu sigo Vestido, destino escrito pra mim. Levar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Na minha fraqueza me fortaleci. A tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Na tua palavra encontro poder pra ser mais do que vencedor. Eu tenho a marca de Cristo aqui. Em meu coração está escrito seu nome. Seguir os seus passos é desejo meu. E corresponder ao chamado de Deus. Eu tenho a marca de Cristo aqui. Eu sigo vencendo como Ele venceu. Vencido o destino escrito pra mim. Levar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Levar o seu reino, andando em vitória e correspondendo ao chamado de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos a marca de Cristo em nós, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, hoje, irmãos, nós vamos agora apresentar o nosso quadro aqui. E qual é o intuito desse quadro? É ensinar a palavra de Deus para vocês, né? Nós sabemos que o que edifica, solidifica e fundamenta a nossa vida é o ensino, né? Ensino. Nessa semana eu estava no centro de convenções, que foi o nosso dia para estar lá na terça-feira, lá no centro de convenções, e eu fui assistir uma aula da escola bíblica dominical, né? Pastor Wilson, ótima pessoa. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou que pregar, todo mundo prega. Agora, ensinar já é uma outra questão. Né? Já é uma outra questão. Pregar, a mulher, a gente vê, por exemplo, na Bíblia, mulher samaritana, que conhecimento que ela tinha? Nenhum. O encontro dela com Jesus já o gabaritou para ela pregar para Samaria toda. Agora, ensinar, a primeira coisa, antes de você ensinar, você tem que fazer o quê? Se preparar. Aprender? Já exige um preparo, né? Já exige um preparo. Então, o intuito desse quadro é esse, é ensinar você as doutrinas fundamentais da Bíblia. Nós vamos pegar todo mês, né? Isso aqui vai ser cada mês, né? Nós vamos pegar uma doutrina da Bíblia e vamos fazer um resumo, né? Vamos dizer assim, fazer um resumo das partes principais, né? Fazer uma das partes principais. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, né? As características de um cristão. Eu coloquei essa enquete no começo do programa e eu quero que você que está nos assistindo nos responda aqui na nossa live aqui, né? Qual é a característica de um cristão para você? O irmão Gilberto, né? Ele respondeu a nossa pergunta aqui dizendo o seguinte: que o cristão verdadeiro é aquele que ama ao Senhor Jesus, guardando a sua palavra e amando o seu próximo também.
Essas são duas características fundamentais dos discípulos de Jesus, onde está toda a base do cristianismo. Obediência a Cristo, amor a Ele e ao próximo. Né? Resumiu bem, né? O que nós pensamos sobre o que é ser cristão, né? Sobre o Evangelho, né? Sobre o Evangelho. Então, eu coloquei aqui quais são as características de um cristão. E eu quero ler um texto aqui da Palavra de Deus. Vamos começar, né, lendo um texto. Eu quero ler 1 Coríntios. Nosso texto aqui, 1 Coríntios, capítulo... Vamos lá, localizar. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 14. Vamos lá de novo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos lá. Diz assim, Paulo dizendo: mas quem não tem o Espírito de Deus, não é o capítulo... O programa ao vivo tem disso, irmãos. Vamos lá, capítulo 2. Isso, agora sim, versículo 14. Diz assim, irmãos, para a gente começar o nosso estudo aqui. É esse mesmo. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido no modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de dar conselhos? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumam fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças da fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso, e ainda não estão prontos. Por quê? Porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Quando existem ciumeiras e briga entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas que nesse mundo e fazem o que todos fazem? Bom, vou explicar aqui. O que estava acontecendo aqui, Joel e William? A igreja de Coríntios era uma igreja muito problemática. E lá naquela igreja estava tendo muita disputa, muitas divisões, né? E uma das divisões que tinham ali é que as pessoas tinham seus pregadores favoritos. Então, uns diziam assim: o meu pregador, a quem eu sigo, é Paulo. Outros diziam: não, quem eu sigo é Pedro. Outros diziam: não, quem eu sigo é Apolo. E tinha um quarto grupo que dizia assim: não, quem eu sigo é Cristo. E do pior dos quatro eram os que seguiam a Cristo, porque eles não aceitavam nenhuma autoridade humana. Só aceitavam a Cristo. Olha só que loucura. Então, Paulo, ele escreve essa carta, de 1 Coríntios, a eles, dizendo o seguinte: olha, vocês não estão tendo a mente de Cristo. Vocês não estão tendo... Paulo, então, ele começa a dividir o povo, os crentes, em 3 tipos. O crente natural, o crente carnal e o crente espiritual. Então, na igreja, quando nós vamos na igreja, congregamos com os irmãos, vocês aqui assumem o departamento, né? O irmão Joel dos jovens, você também está lá envolvido, eu também. Nós lidamos com 3 tipos de pessoas. O crente natural. O que é o crente natural? O crente natural é aquele crente religioso. Ele vai na igreja, que nem nós estávamos falando ali, né? Estava conversando com o William, e o William falou: eu fui nascido e criado na igreja, mas eu só tive encontro com Cristo a partir de 2002. Com quantos anos? Já estava com 22 anos. 22 anos. Então, vamos dizer assim, até 22 anos vamos lá,
eu aceitei a Cristo com 11 anos, mas eu tive um encontro com Cristo mais ou menos uns 5 anos atrás, um novo encontro, né? E até aí nós percebemos que muitas vezes nós deixamos as tradições, nós seguimos a Cristo por tradição, né? Justamente. Seguimos a Cristo por tradição. Por família. Por família, né? Meu pai, minha mãe já eram crentes, tal, né? A gente tem uma expressão que eu acho engraçada, que é aquela expressão assim, berço evangélico. Berço. Eu nasci no berço evangélico, eu imagino o berço cheio de versículo bíblico, né? O travesseiro é uma Bíblia, né? Não é assim, né, irmãos? Molhou o celular aqui, irmãos, não tem problema. Então, irmãos, o que acontece? Esse é o crente natural. Ele não entende muitas coisas que acontecem na igreja, né? Ele até se frustra muito. Por exemplo, ele não entende quando uma pessoa ela é usada por Deus em dons de línguas, ela fica assustada, né? Ela vai na igreja, mas ela vai assim por... É uma comunidade. É uma comunidade, faço parte... Participante de uma comunidade. Participante de uma comunidade. O segundo tipo que Paulo fala é o crente carnal. O que é um crente carnal? Já parou para pensar nisso? O que é um crente carnal? O crente carnal, ele é um crente imaturo. Ele não tem a maturidade. Por isso que Paulo chega e diz, olha, quando eu estive aí, eu tive que alimentar vocês por leite. Sim. Um leite. Mas vocês já cresceram. E leite não sustenta mais vocês. Agora, o que vocês necessitam é de manjar, ou seja, o que vocês precisam é de um alimento sólido. Mas eu não posso dar esse alimento sólido. Até hoje eu não posso. Por quê? Porque vocês ainda não amadureceram, né? Nós sabemos que o primeiro alimento do ser humano, que sustenta o ser humano, o que é? O leite. É o leite materno. Mas vai chegar uma hora que o leite materno, ele não vai ser suficiente. Ele não vai ser suficiente. Aí vai ser assim, necessário a mãe preparar o alimento, uma papinha, né? Depois vai incluindo o arroz, o feijão, uma carninha, uma fruta, né? Um suco, né? Vai incluindo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, ó, vocês estão tão assim atrasados no seu desenvolvimento espiritual, que está na hora de você comer comida sólida, mas vocês estão fazendo questão de leite. E leite não está te sustentando, né? E o que é isso? Paulo está dizendo o seguinte, é que vocês estão se comportando como crianças mimadas. Crente carnal é isso. A imagem de um crente carnal bíblico é de criança mimada. Já viu criança mimada? Sim. Supermercado. Nossa. Chega lá no supermercado, faz né? Birra papai, eu quero essa bolacha. Aí o papai diz, não quero Ele essa faz bolacha. aquele escândalo todo. Se joga no chão. E tal. Mas a nossa proposta hoje é falar do crente espiritual. Quem é aquele crente? Qual é aquele crente que tem a mente de Cristo? Porque Paulo diz, vocês têm que ter, nós temos a mente de Cristo. Quem é essas pessoas? Então é sobre essas pessoas que nós vamos nos delongar, né? Eu quero ler um outro texto, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Depois, irmãos, vocês anotam esses textos aí. E por que eu não coloquei aqui, né? Para eu ler. Por quê? Porque nós temos que procurar na Bíblia, né? Não é verdade? E quando você procura, Saulo, vai falando isso tudo se remete ao quê? Que tempo de casa não significa que a pessoa é cristã verdadeira. Não. Vamos falar muito sobre isso. Eu estou na igreja há tantos anos. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? Então vamos lá, olha só. Primeira característica de um cristão. Efésios capítulo 2, versículo 1. Estou lendo numa versão atualizada, tá? Olha só. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos
Naquele tempo, vocês seguiram o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Então, a primeira característica de um crente espiritual é que ele tenha consciência da realidade espiritual em que foi tirado. Porque o que Paulo está dizendo aqui é a realidade de uma pessoa sem Cristo, aqui nesse texto. Então, notem aqui, uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que anda conforme o curso desse mundo. A imagem que eu tenho é o seguinte: imagine um rio, uma correnteza forte, e todo mundo está num bote. Cada um tem um bote, todo mundo está nessa correnteza. Só que esse rio vai até o precipício. Tem uma cachoeira lá, né? E o fim vai ser terrível. É assim que Paulo está dizendo. Uma pessoa sem Cristo é uma pessoa que está andando conforme esse mundo. É aquela famosa música, né? Deixa a vida me levar. Aí está levando. Verdade. Né? Está levando. A segunda característica dessa realidade espiritual é que fazia a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. Quem que é? Satanás. Né? Satanás. Então, quem não está em Cristo está sob o domínio de Satanás. E o terceiro é que o Espírito que agora... e o terceiro é que nós vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então, é essa condição espiritual que muitas pessoas estão vivendo. Esse é o primeiro plano. O cristão, ele tem uma vida de gratidão a Deus. Por quê? Porque ele foi tirado dessa realidade. Ele foi tirado dessa realidade e colocado numa realidade maravilhosa, que é estar com Cristo. Então, a primeira característica do cristão é uma característica de gratidão a Deus. Ele é grato a Deus porque Deus entrou na vida dele e salvou dele dessa realidade. Do seu próprio caminho, né? Do seu próprio caminho. A maior libertação que alguém pode ter na vida é a libertação de si mesmo. Sim, isso Não é é? verdade. Não é verdade? Porque quão terrível é o ser humano, né? Tão terrível é o ser Difícil de humano. controlar seus próprios instintos, Sim. as suas vontades. Isso é complicado demais. Complicado Não demais. é coisa fácil. Não é coisa fácil. E Deus faz isso. Ele nos liberta de nós mesmos, né? Aí nós vamos falar muito sobre isso. A segunda característica do cristão é que o cristão ele tem a consciência de que é um pecador. O cristão, o verdadeiro cristão, aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem a mente do Espírito Santo de Deus, ele jamais vai apontar o dedo para alguém, no sentido de julgar, de criticar. Por quê? Porque, primeiro, ele coloca a sua vida como um exame. Sim. Né? Ele se examina a si mesmo, ele sabe quem ele é, e por saber quem ele é, ele não se julga superior aos outros, Porque ele sabe que ele também está sujeito porque ele também está sujeito a isso. ao mesmo E erro. o próprio Jesus disse, né? Retira a trave primeiro do seu olho para depois falar do Isso. cisco do olho do seu irmão. Isso mesmo. É. Só que o grande problema, o que é? Que primeiro, o pecado, nós temos que entender que o pecado, ele é uma ofensa a Deus. Primeira coisa, o pecado é uma ofensa a Deus. Alguém aqui já foi ofendido? Já. Difícil, Constante né? a gente é ofendido, né? Então, todas Muitas as coisas vezes. férem. Tudo que é aquilo que vai de contra a sua felicidade se torna ofensa. Se torna ofensa. Ao seu conforto, né? Aham, Aquilo ao que seu te tira do conforto. seu conforto. Aham, sua zona de conforto, tudo que vai contra isso se torna uma ofensa.
E aí vai ter nas gravidades da ofensa, né? Isso mesmo. Então, isso, todas as vezes que nós pecamos, isso é uma ofensa a Deus. Porque as nossas práticas ofendem A Deus. a felicidade de Deus. A felicidade de Deus. E o problema do pecado é que o pecado afetou a todos. Todos nós somos Pecadores. pecadores. Né? O grande problema, o que é? Que nós achamos que todo mundo é pecador, menos eu. Menos eu. É por isso que eu julgo as pessoas. Por isso que as pessoas julgam as outras pessoas. Porque elas já, vamos dizer assim, a impressão que dá é que ela já superou o problema dela do pecado, então ela já se acha da razão de julgar os outros. E eu vejo um agravante nisso aí também, pastor Saulo, que é o seguinte: quando nós falamos que todos nós temos pecados, já está no plural, pecados. Né? Não é uma coisa só que você peca. Você tem muitos. Você tem muitas pecados. coisas. E aí, muitas vezes, a pessoa se vê liberta de um certo tipo de costume, aquilo que estava mais em alta na vida dele, Sim. e ele esconde dos outros. Se esconde do outro. Se esquece dos outros e começa a apontar a vida dos outros. Sim, isso mesmo. Ué. Aí então o que acontece? Todo mundo aqui é pecador. Todo mundo aqui tem esse problema com Deus. E o cristão, aquele que tem a mente espiritual, ele sabe que ele é pecador. Uhum. Ele sabe que ele tem essa dificuldade. Ele precisa resolver essa questão do pecado. Né? Essa questão do pecado. A terceira característica de um cristão é que o cristão ele tem a marca do arrependimento. Todo cristão verdadeiro, todo aquele na qual ele diz, eu sou cristão, ele precisa ter essa marca de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento Como vocês definem o arrependimento é assim: você fez algo, poxa, mas aquilo você te bateu na consciência. Eu sei, isso daqui é errado. Mas é o seguinte: além de você saber que aquilo é errado, aquilo te fere, aquilo te preocupa, aquilo te incomoda, porque tem coisa que a pessoa faz errada, eu sei que é errado, mas eu fiz. Entendeu? E o arrependimento é aí: opa, eu fiz errado, não deveria ter feito. As pessoas preciso voltar, confundem, preciso né? me consertar. Sim. Né? Exatamente. A pessoa faz e fala, fiz e faria de novo, se fosse preciso. Então é que as pessoas confundem arrependimento com remorso. Eu vejo uma questão também, não sei se é nem esse ponto que o senhor vai entrar, Ah. mas, por exemplo, na Bíblia, Davi foi considerado um dos homens que mais pecaram, né? Sim. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, Por por quê? causa do arrependimento dele. Por causa do arrependimento. Por Ele exemplo, se sabia a que ele gente... tinha feito erro, mas ele corria para os pés do Senhor e chorava amargamente. Sim. Se você comparar o pecado de Saul, que foi o rei que Deus o rejeitou, e o pecado de Davi, Davi cometeu o pecado pior. Porque qual foi o pecado de Saul? O pecado de Saul foi o seu próprio orgulho, né? Porque Samuel mandou ele matar o rei lá, o Amalequita, ele não matou, pegou o melhor dos Amalequitas, né? Porque Samuel mandou uma ordem: você vai lá e destrói tudo. Sim. Não me traga nem um palito de fósforo aqui. Não, ele traz os bois, né? E ainda constrói um monumento em homenagem a essa vitória que ele teve. Aí que Deus chega? Diz, rejeita Saul e vou procurar um novo rei. E qual era o pecado de Davi? Davi adulterou, né? Adulterou e através Mandou desse matar. adultério matou um dos seus melhores soldados, mentiu, né? Então, se a gente for fazer um juízo de valor, a gente vai dizer, não, Davi merecia um castigo. Só que olha só, por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Por causa dessa marca aqui, do arrependimento. E o que é o arrependimento? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é o arrependimento. Arrependimento prático. Vamos supor, nós moramos lá no Santinês, né? Vamos lá.
Você está aqui na cidade, aqui, um ponto aqui perto aqui de um restaurante famoso aqui, né, que vende esfirra, né? Não vou fazer propaganda, né? Porque não vai, né? Aí você está lá comendo a esfirra, um ponto de ônibus, aí está vindo o ônibus, você está indo embora para sua casa, o santinês. Só que ao invés de você ver o santinês, você vê o santa e entra no ônibus. Aí você está lá tranquilo, senta no banco, legal, está lá ouvindo a música. Aí de repente, o ônibus, você conhece o caminho, mentalmente você sabe o caminho que o ônibus faz. Aí o ônibus, ao invés de ir reto, ele vira. Aham. Aí ele virou. Aí por ele ter virado, você já fica preocupado. Falei, meu Deus, aonde eu estou? Aonde esse motorista está indo? Aí você pergunta para a pessoa do lado, que ônibus é esse? Aí a pessoa vai dizer, é o Santa Júlia. Ah, não é o Santinês? Não, é o Santa Júlia. Então, a primeira etapa é o reconhecimento da situação. Aham. Primeiro passo do arrependimento. É um processo. A primeira fase desse processo é o reconhecimento que está acontecendo alguma coisa errada. Que você está errado. Que você está indo para um caminho na qual esse caminho não é o que você quer para você, para a sua vida. Não vai te levar para onde você Não vai quer. te levar para onde você quer. Aham. Tem essa preocupação. A segunda fase é a tristeza, que é o remorso. Aí você Deveria pensa, ter olhado. meu Ai, Deus, aonde eu estava com a cabeça? Por que eu não olhei direito? Por que eu não olhei direito? Por que eu não vi que era o Santinês? É o Santa Júlia, né? Por quê? E agora, o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer? Essa segunda. Então, as pessoas confundem Remorso. arrependimento com remorso. Por quê? Porque realmente o remorso faz parte do arrependimento. Mas ainda tem uma terceira fase. Qual é a terceira fase? A mudança. É a ação, né? atitude. A atitude. É a ação, porque esse ônibus está indo para um lugar aonde você não tem interesse nenhum. A não ser se você pensar assim, não, eu quero conhecer o bairro, nunca fui lá. Mas a gente está indo embora para casa, né? Nós queremos descansar, né? Queremos dormir. Não, vou ter que fazer uma atitude. Qual é a atitude que eu tenho que fazer? Dar o sinal e descer. Descer do ônibus. Aí você desce do ônibus, dependendo do lugar, você volta para o ponto do sentido contrário. Aí você pega um outro ônibus, desce para uma avenida, para uma rua onde passa realmente o Santinês. Aí você chega e volta para o caminho correto, Que você deveria estar. que você deveria entrar. Aham. Então, o arrependimento, ele é isso. É a mudança de atitude, é a mudança de mentalidade. É você reconhecer o seu erro e você fazer diferente. Tomar uma atitude para corrigi-lo. Isso, né? Tanto é que Paulo ele vai dizer metanoia. A palavra arrependimento no grego é metanoia, que quer dizer mudança de mente. Né? Vem da palavra metamorfose. Lembra da borboleta, que era uma lagarta, e ela vira uma borboleta? Então, o arrependimento é isso. É você ser despertado por uma realidade. Essa realidade vai te trazer um confronto. E a partir desse confronto, você vai ter que tomar uma atitude. Ou você segue o caminho para Santa Júlia, ou você volta. Né? E todo cristão passa por esse processo. E aí, no caso de Saul, ele falou, não, eu vou para Santa Júlia. Eu vou para Santa Júlia. O Santa Júlia é o Santa Inês. É. Eu tô no ônibus certo. Ele Tá não bom. reconheceu que ele estava no É o orgulho. ônibus errado. É a questão do orgulho, porque ele pensa o seguinte, no caso do Saul foi mais ou menos assim. Nossa, peguei o ônibus errado, e agora? Vou ter que voltar. Não vou voltar. O que as pessoas vão dizer de mim? Tem muito disso aí. Verdade. Você entendeu? O que Vão as pessoas... falar. Eu sou rei, né? Eu tenho um cargo, eu tenho não sei o que lá na família, na empresa. O que as pessoas vão dizer? Não vou seguir o Santa Se eu Júlia. fizer isso daqui, eu vou ficar desmoralizado. Vou ficar não vou ter mais vou passar força. vergonha, né?
Então, essa é a questão de Saul. E a questão por que muitas pessoas têm dificuldade de se arrepender. Por quê? Por causa do seu orgulho. E às vezes é uma questão de incômodo mesmo, da gente ter que levantar, saindo, todo mundo olhando pra nossa cara dentro do ônibus. Ih, olha lá, pegou o ônibus errado, olha lá. Ih, pegou o ônibus errado, pensou que era o Santo Inês. E realmente traz um confronto pra gente. É uma coisa que não é muito agradável, né? Não é muito agradável. Não é muito- E todo cristão tem que ter essa marca. E tem outra coisa. Por enquanto, nós estamos comentando do ônibus. Né? É uma coisa assim que fica à vista para toda. Mas e aquelas coisas que são mais ocultas? Né? Tipo, em Sim, casa, em casa, no meio da família, no da meio dos família. amigos, no trabalho. Poxa, por causa disso aqui, se eu for falar, e aí eu vou ficar queimado aqui. Se eu for reconhecer isso aqui, puxa, mas fulano Reconhecer o fez isso. seu erro. É. A gente prefere mais justificar e apontar. Ah, eu fiz isso por causa do outro. Justificar, né? Justificar e apontar. "Ah, eu fiz isso por causa da minha esposa. Eu fiz isso por causa do William, do Manuel, né? Tal, do que Sim. reconhecer o próprio erro. Aí a gente entende por que Jesus ele fala na parábola de Lucas 15, né? Ele conta 3 parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Aí Jesus fala que há festa no céu, por quê? Um pecador se arrepende. Geralmente nós aplicamos isso para aquela pessoa que ainda não conheceu a Cristo, aí entra na igreja, aceita Cristo, aí a gente fala esse versículo. Mas esse versículo é a realidade, tem que ser a realidade da minha vida. Sim. Se eu precisar me arrepender, eu tenho que me arrepender, reconhecer o meu erro. E quando eu reconheço o meu erro, olha só que coisa grandiosa. A festa no céu. A festa Verdade. no céu. E essa Entendeu? festa também, pastor Saulo, Glória a Deus. eu posso imaginar que Deus também se alegra disso quando você emprega isso dentro da sua família. Dentro da Porque sua hoje, família. a causa de muitos lares destruídos, muitos lares viverem num pé de guerra, é justamente essa falta De arrependimento. de arrependimento De arre- familiar. de família. No convívio da família. É. E se você trata bem sua família, se você tem um lar estruturado, tudo fica mais prático, fica muito mais simples de você expor o evangelho, pregar o evangelho, porque você tem uma família estruturada, Sim, né? isso mesmo. E aí vai cair tudo nessa característica do cristão, porque o cristão ele precisa ser cristão primeiro na sua Na casa, sua casa. para depois começar a evangelizar o seu bairro, sua vizinhança e tudo, porque a vida do cristão, o objetivo é esse, pregar a palavra. E a palavra Pregar a você não palavra. prega só dizendo Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus cura, você prega com sua vida. Prega com a E é dor, onde com a sua está vida. o nosso ponto que nós estamos falando, a característica do cristão. Sim. Então a primeira característica é Gratidão. gratidão a Deus pela realidade espiritual em que ele foi tirado, né? Aham. Segundo, ter a consciência que é o pecador. E terceiro, tem a marca do arrependimento. E olha só que coisa interessante. Qual foi a primeira mensagem que Jesus pregou? Ele pregou apenas uma frase. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. o reino de Deus. Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, também. porque era chegado o reino de Deus. Qual foi a primeira mensagem que Pedro pregou lá em Atos capítulo 2? Arrependei-vos. Então a mensagem do arrependimento, ela é uma mensagem fundamental. Fundamental para a igreja hoje. Fundamental. Até porque, Saulo, conforme nós estávamos conversando, às vezes a pessoa reconhece, mas mesmo reconhecendo, ela continua. E não adianta nada você continuar no seu erro. Sim. A gente precisa, além de reconhecer, demonstrar o arrependimento. Demonstrar o arrependimento. Isso mesmo, é um processo, como a gente já discutimos aqui, né? A quarta característica é que o cristão ele tem a certeza do novo nascimento. Porque é só quando nós nos arrependemos que o novo nascimento vem. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é o seguinte: é a inclusão da vida de Cristo em nós. Aí nós vamos falar o que nós falamos aqui no comecinho. Aqui no nosso estudo aqui, de pessoas que estão indo na igreja, né, crente natural, crente
carnal. Muitos até ocupam cargos na igreja. Sim. Muitos até desempenham um ministério na igreja, mas tem um porém. Não nasceram de novo. Não estão no reino de Deus, né? E tem um texto, que é Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23, que diz assim: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Porque muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, olha só a desculpa que esse povo vai dar, mas Senhor, em teu nome nós não fizemos milagres, em teu nome nós não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque dá uma sensação de que quando você está orando e uma pessoa é curada, puxa vida, estou com Deus, olha só o que né? Dá aquela sensação, poxa, olha, é interessante isso É daí. interessante. Só que não podemos esquecer desse pedaço da Bíblia. Isso, não é porque isso você mesmo. fez isso, orou para uma pessoa, ela foi enferma, expulsou o demônio, fez tantas Não é porque maravilhas. você tem cargo na igreja, não é porque você tem um ministério, E é respeitado pelos homens, pela cidade. tem até o respeito, né, pelas pessoas. Isso não significa que a pessoa nasceu de novo, porque o que é um novo nascimento? Um novo nascimento é um despertamento espiritual, né? O irmão Ira contou o testemunho ali fora. Pode contar como que você nasceu de novo? Pode contar para nós. Como eu por estava favor. dizendo, né, Divide. vou ser bem Bem sucinto. isso. Eu sou evangélico desde quando nasci, né? O famoso berço evangélico, Berço que a gente já evangélico. comentou aqui. Mas o meu encontro mesmo com Cristo, e fora que eu já tinha tido experiências com Deus, nesse termo aí, mas o meu encontro com Cristo mesmo foi na época de 2002, a partir de uma pregação que teve na igreja, uma pregação que a gente costuma ouvir completamente em muitos cultos, que é a pregação que Jesus estava falando para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E eu, no meu serviço, o meu encontro não foi naquele dia no culto, que eu estava ali, veja só, eu tinha os cargos também, porque eu era músico, Olha. sempre envolvido com a mocidade, com os Olha jovens, só. entendeu? Sempre cantei, mas olha aí onde veio o encontro. Eu, no meu serviço, trabalhando, e aquela pregação na minha cabeça, Jesus falando para o cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? E é uma pregação que a gente ouve constante. E aí eu inverti a pergunta, falei: Senhor, o que o Senhor quer que eu te faça? E aí, não demorou muito, a resposta veio na minha mente, como uma voz: eu quero que você seja meu amigo. Olha. E aí foi aonde eu encarei: poxa, eu estou esse tempo todo na igreja e eu não sou amigo de Deus, porque você tem três características: você tem um conhecido, você tem um colega e tem um amigo. Né? O conhecido, você está indo para o trabalho, você está na escola, você No ônibus. você vê aquela pessoa todo dia, sabe o horário que está ali, a cumprimenta, bom dia, boa tarde, mas você não conhece o íntimo dela. Aí tem o colega. O colega, ele está nas suas horas alegres, está na zoeira, né? Na escola, na brincadeira, tudo junto, mas geralmente na hora da dificuldade ele não está ali, Não. né? Para te socorrer. E o amigo, ele é muito mais que isso daí. Ele está não só nas horas alegres, mas ele está nas horas tristes também. É o que todo mundo pensa, na hora da dor, só que tem algo mais profundo. Pois é. O amigo, você não constrói uma amizade em menos de um ano. Não. Amizade é tempos de convivência com a pessoa. Às vezes é um processo da vida É toda. um processo né? da vida toda. Porque você conhece o gosto, a profundidade da brincadeira que ele suporta, o que ele gosta, o que ele não, né? E tem algo mais: o amigo, se possível for, se for preciso, ele briga com você, discute com você, às vezes até ameaça bater alguma coisa, mas porque ele quer ver o seu bem. Né? E aí, o que eu estava sendo de Deus? Eu estava sendo male um colega, porque eu orava todo dia, sim, orava para comer, orava para dormir. Só que eu lia a Bíblia quando eu estava na igreja, não tinha aquele costume de ler a Bíblia em casa, estudar a palavra de Deus, para descobrir o que Deus se importa, o que Deus se agrada. Eu descobri que eu estava muito longe de Deus. Olha Entendeu? só. Então, a partir daí, e aí essa mudança, para chegar à amizade com Deus, foi rápido? Não, porque eu tive que aprender, e aprender. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você vai degustar a palavra Gera de Deus. fé, né? A palavra né? de Deus. E aí vai muitas coisas por aí. Isso mesmo. Irmão Cleiton Vieira, Deus abençoe você.
Olha só o que ele fala, uma coisa até interessante. Ó. Judas tinha cargo, traiu e morreu. Lázaro não tinha cargo e era amigo. Morreu, Jesus chorou e ainda ressuscitou. Busque intimidade com Cristo e não o cargo. Verdade. Tá vendo? Bem explicado. Muito bem Deus colocado. abençoe. Muito bem colocado, né? Muito bem Muito bem colocado. colocado. A quinta, penúltima característica de um cristão é o seguinte: ele tem a consciência do trabalhar do Espírito Santo. Né? Nós somos da área, né, da linha teológica chamada pentecostal. Né? A gente se orgulha disso. Só que nós estamos vivendo, eu sempre falo isso na igreja lá, que nós estamos vivendo uma grande tragédia. Nós não conhecemos o Espírito Santo. Porque a maioria das pessoas pensam que o Espírito Santo, ele é uma pomba. Tem gente que pensa, é uma pomba. É um fogo, né? Tem gente que pensa que o Espírito Santo só aparece na Bíblia em Atos capítulo 2 e só na manifestação dos dons. Né? Não, o Espírito Santo, nós vamos falar do Espírito Santo, fazer um estudo sobre ele, né, nesse quadro, né, futuramente. E o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. E é interessante que a principal tarefa do Espírito Santo não é manifestar os dons em nós. Faz parte, mas não é. A principal tarefa é processar o caráter de Cristo em nós. Então, a cada dia que nós vamos vivendo, através das situações que se levantam, o Espírito Santo ele vai desenvolvendo uma nova vida em nós. Então, é o que Paulo diz em 2 Coríntios, que enquanto o velho homem se corrompe, uma nova vida está sendo gerada em nós, né? Então, dentro de nós aqui, irmãos, olha só, o cristão é uma coisa maravilhosa, porque dentro de nós aqui, nós estamos vivendo dois processos. Primeiro, o processo da morte, porque a cada dia que nós temos de vida, é cada dia que nós nos aproximamos da morte, né? Olha para o nosso corpo, pega você como quando você era criança, né? E olha só como que nós estamos indo agora, né? Estamos na contagem regressiva, né, da vida. Né? Por Você exemplo, fez fazer aniversário. aqui. Você fez aniversário, parabéns, muitos anos de vida. Pronto, A pessoa tá caminhando até pro na fim, poxa. aparência. Olha para o nosso corpo, por exemplo, eu tinha cabelo. Agora, olha aqui como é que tá. Eu que o diga. Né? O William, não é verdade? É verdade. Então, e a tendência, eu estava até falando com a minha esposa, que é até engraçado isso, que a gente só percebe quando está ficando velho, quando esses três assuntos começam assim, a abundar nossas conversas. Médico, dor e remédio. Tem um médico bom, né? Com dor, nossa, eu nasci com a dor aqui, né? Com dor aqui, com dor ali. O sonoplastia ele está fazendo a visão também, ó. A visão começa a embaçar. Né? E remédio, não, tem um remédio que é tiro e queda, toma isso aqui que vai dar tudo certo. Uma coisa também que nos faz ver que a velhice está chegando é quando a gente vê os outros morrendo. É, A gente vê o verdade. pessoal morrendo, a gente vai falar, nossa, tá todo mundo Ou morrendo. quando Tá alguma você coisa- via bebê, que agora é adolescente, né? Então, nós estamos morrendo. Mas dentro de nós está brotando uma vida, uma nova vida. E essa vida, ela vai ter a conclusão quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, aí esse processo que o Espírito Santo está fazendo em nós, ele vai ser concluído. E é nesse processo na qual nós conhecemos como fruto do Espírito. Né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, né? Então, esse é o resultado. O fruto do Espírito é o resultado do trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. E o que eu vejo muito é que as pessoas se preocupam mais com os dons do que com o fruto. Não adianta você ter dom se você não tiver fruto, né? E a última característica, pode falar, Joel. Não, eu estava pensando aqui que os frutos é uma coisa que muitas das vezes não vem do dia para a noite. Não.
É um construído, processo. é um processo, é construído conforme você vai tendo vivência com o Espírito Santo. Você quer ver um exemplo? Amor. Como que o Espírito Santo desenvolve um amor, fruto do amor da nossa vida? Geralmente, quando você passa por pressão, Não é nem tanto pressão, mas é quando aparece uma pessoa difícil. é essa pressão É, de psicológica. relacionamento. De relacionamento. Pensa naquela Aham. pessoa trinca. Aquelas aparece ali na porta, pronto. Ih, lá vem ela. Já chegou. O amor não vai aparecer para você praticar nas horas. É muito Não, fácil. né? Aham. É muito fácil amar quem você gosta. É. Quero ver a gente amar quem nós não gostamos, né? E a última característica aqui é que todo cristão ele tem a consciência da guerra que há em teu ser. Que há consciência da guerra que há entre o teu ser. Dentro de nós há uma guerra. Já viu luta de UFC? Nossa, Deus. Já viu? Oh, É o que acontece bastante. aqui. Entre a carne e o O espírito. Espírito. O que é a carne? É a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela não suporta as coisas do Espírito Santo. Não suporta as coisas de Deus. Por que que nós temos dificuldade de orar? Por quê? Por que que nós temos dificuldade de ir na igreja? Por que que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer as coisas certas, de se arrepender? Por quê? Porque tem que ter um esforço. Agora, as coisas da carne, a gente não precisa ter esforço nenhum. Já parou para pensar nisso? É o cotidiano. Alguém né? aqui já teve esforço de mentir? Nossa, eu preciso mentir para aquela pessoa. Né? Alguém aqui já teve esforço de fofocar? A pessoa conta algo da vida do outro. Não, vou fofocar também. Nossa, eu não posso fofocar, tem que fazer um esforço para fazer a fofoca daquela pessoa. Não. É natural, né? É natural, a gente fala isso de olhos fechados, né? Tá onde? Tá até agora você não chegou. Tá onde? Não, já tô chegando. Nem saiu de casa. Eu saio de casa ainda, né? Só não falou onde tá chegando na sala. Glória a Deus. Verdade. Fala que eu eu não tô, né? Então, irmãos, essas são as primeiras características. Difícil. Tem pô. mais ainda, hein? Aham. Esse assunto o ano inteiro. Mas eu selecionei aqui 12. Hoje nós falamos de 6. Sábado que vem, não perca, nós vamos falar também das outras 6 qualidades, né? Das outras 6 qualidades. Então você é o nosso convidado especial aqui para estar compartilhando, muitas pessoas compartilhando aqui com a gente, né? Quero agradecer aqui, né? Deus abençoe os Deus nossos abençoe ouvintes, os né? nossos telespectadores. ouvintes, né? O irmão César Augusto, que tem um programa aqui segunda-feira, né? A Voz do Povo de Deus aqui, também comentou aqui com a gente. Pastor Noé, Deus abençoe, Pastor Noé. Amém. Aleluia, glória a Deus. A irmã Pâmela, glória a Deus com o seu bebezinho lá. Poxa Murilo, vida, hein? Pâmela, Deus né? Irmão abençoe. Gilberto. Um abraço. Gostaria de abraçar assim, ó, todos esses ouvintes. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Esse é o nosso programa Aos Pés da Cruz. Está terminando, passou tão rápido, né? Nossa, passa demais, né? sábado Nem que vê a hora vem, passar. dia 7 de setembro, dia da independência do Brasil, nós estaremos aqui novamente com vocês nessa live. Amém? Deus abençoe você. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Santa Inês 1. Nosso endereço é Rua Ricardo Paiva Vieira, Ricardo número 251. O nosso ponto de referência é o Parque Ecológico, né? Os nossos dias de culto é quarta-feira, culto da família, sexta-feira, culto de ensino, domingo pela manhã, a nossa maravilhosa escola bíblica dominical, e à noite o nosso culto de louvor e adoração a Deus, amém? Deus abençoe você, ótimo sábado, ótima semana. Vou estar fazendo uma oração agora por você, amém? Senhor, estamos aqui, ó Pai, nessa manhã, te agradecendo por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse estudo, na qual nós iremos continuar sábado que vem. Tenho certeza, Senhor, que esse estudo, ele
foi de grande valor para nós. Porque agora nós temos a consciência de quem nós realmente somos. Somos totalmente dependentes de Ti. Totalmente dependentes, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, que o Espírito Santo possa encontrar em nós, Senhor. Possa encontrar em nós algo, Senhor, e que na qual agrade a Ti. Sonda-nos, Senhor, vê se há em nós algum caminho mau. E eu quero orar por cada irmão, por cada irmã que assistiu essa live, que ainda vai assistir, para todas aquelas pessoas que vão assistir no nosso canal no YouTube. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa vir de encontro com cada um, que esse novo nascimento, Senhor, possa ser produzido na vida de todos aqueles que ouvirem essa palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até sábado que vem. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe.